A cidade abandonada, mais assombrada do mundo. O que os moradores viram? Existem lugares que carregam uma energia única. Alguns são templos de paz e tranquilidade, enquanto outros parecem ser evitados até pela luz do dia. A cidade de Greystone, localizada em um vale remoto cercado por montanhas, é um desses lugares. Quase completamente desconhecida até poucos anos atrás, Greystone ganhou fama como a cidade mais assombrada do mundo, após relatos de seus antigos moradores começarem a circular na internet. O que aconteceu ali permanece envolto em mistério. Uma comunidade que prosperava na década de 1960 desapareceu quase da noite para o dia. Suas ruas foram abandonadas, as casas deixadas intactas, como se as pessoas tivessem fugido às pressas. No entanto, os poucos que ousaram revisitar Greystone garantem que há algo errado naquele lugar, algo que não é humano. A história começa com um grupo de exploradores urbanos que documentaram a cidade em um vídeo postado no YouTube em 2018. No vídeo, enquanto caminhavam pelas ruas vazias, captaram sons inexplicáveis. Passos, sussurros e até risadas de crianças em um parque, onde os brinquedos estavam cobertos de ferrugem. Mas o que chamou a atenção foi o final do vídeo. Na gravação, uma das portas de uma casa foi capturada se fechando sozinha, e uma sombra passou rapidamente pela janela. A partir daí, o interesse por Greystone explodiu. Pessoas começaram a investigar os eventos que levaram ao abandono da cidade. Documentos antigos, relatos de moradores e lendas locais formaram um quebra-cabeça macabro, mas incompleto. Greystone foi fundada em 1923 como uma comunidade mineira. Durante décadas, as minas de carvão sustentaram a economia local, atraindo centenas de famílias. A cidade era simples, mas vibrante, com escolas, igrejas e mercados. No entanto, os problemas começaram nos anos 1950, quando trabalhadores das minas relataram fenômenos estranhos. Ouvi vozes lá embaixo, mesmo sabendo que estava sozinho, contou Marcus Doyle, um dos últimos mineiros a abandonar Greystone. Não eram vozes normais. Era como se alguém estivesse sussurrando diretamente na minha cabeça. Outros trabalhadores relataram avistamentos de sombras que pareciam se mover por conta própria, seguindo-os pelos túneis. Alguns acreditavam que eram apenas alucinações causadas pela exaustão ou pela má qualidade do ar, mas os incidentes se tornaram mais frequentes e impossíveis de ignorar. Em 1956, o primeiro desaparecimento ocorreu. Um jovem mineiro chamado Ethan Price nunca voltou à superfície. Sua equipe vasculhou os túneis por dias, mas não encontrou nenhum rastro. Pouco tempo depois, outros trabalhadores começaram a desaparecer. Alguns voltavam horas ou até dias depois, mas suas histórias eram confusas. Eles falavam de salas subterrâneas que não deveriam estar lá, de luzes que surgiam do nada e de uma sensação opressiva de estar sendo observados. Esses relatos fizeram com que muitos abandonassem o emprego, mas a comunidade ainda tentou se manter unida. As coisas pioraram quando os fenômenos começaram a sair das minas. Em 1961, os moradores começaram a relatar acontecimentos estranhos dentro da própria cidade. Batidas nas paredes durante a madrugada como se algo tentasse entrar, silhuetas sombrias eram vistas nos cantos das casas, sempre fora do alcance da luz. Crianças começaram a relatar visitantes nos quartos. Um menino afirmou ter visto uma mulher de cabelos longos parada ao pé de sua cama, apenas observando. Uma moradora chamada Eliza Ford registrou esses acontecimentos em um diário encontrado anos depois. Em uma de suas entradas, datada de agosto de 1962, ela escreveu: "Não sei mais o que é real. Todas as noites, ouço passos na rua, mas quando olho pela janela, não há ninguém. As luzes piscam mesmo sem vento. E ontem ouvi a voz da minha mãe chamando por mim, mas minha mãe morreu há 5 anos. Os fenômenos eram inicialmente tratados como histeria coletiva. Psicólogos e jornalistas chegaram a visitar a cidade para investigar, mas muitos deles tiveram experiências semelhantes e se recusaram a retornar. O auge aconteceu em outubro de 1963, quando toda a cidade foi tomada por uma noite de caos inexplicável. Relatos apontam que, naquela noite, gritos ecoaram por toda Greystone, vindos de todas as direções. Alguns moradores disseram ter visto figuras sombrias saindo das florestas ao redor e invadindo as ruas. Outras pessoas fugiram para as montanhas, deixando tudo para trás. Décadas se passaram,
e Greystone se tornou um lugar esquecido. A cidade permaneceu isolada, envolta em lendas e rumores, até ser redescoberta por exploradores urbanos. O vídeo de 2018 reacendeu o interesse, mas os relatos dos moradores anteriores continuam sendo o que mais intriga os curiosos. Entre as descobertas recentes estão documentos que descrevem a progressão dos fenômenos, como os diários de Eliza Ford. Filmagens captadas por exploradores mostram vultos e fenômenos inexplicáveis. Alguns sobreviventes finalmente começaram a falar, mas suas histórias são fragmentadas, como se algo ainda os aterrorizasse. Depois de décadas de silêncio, alguns ex-moradores de Greystone começaram a compartilhar suas histórias. A maioria parecia hesitante, como se falar sobre o que aconteceu pudesse trazer algo de volta. Entre os depoimentos mais impactantes está o de Margaret Hayes, que tinha 12 anos quando sua família fugiu de Greystone na noite fatídica de outubro de 1963. Em uma entrevista gravada em 1999, Margaret descreveu com detalhes os eventos daquela noite. Eu estava dormindo quando ouvi minha mãe gritar. Ela estava no andar de baixo e, por algum motivo, eu sabia que não era seguro descer. Esperei por alguns minutos, mas então ouvi passos subindo a escada. Passos pesados, mas lentos. Como se alguém quisesse que eu soubesse que estava vindo. Quando a porta do meu quarto abriu, eu vi uma sombra. Só uma sombra, mas ela tinha olhos vermelhos brilhando na escuridão. Não me lembro de mais nada, só que meu pai me pegou e corremos para fora. Margaret disse que sua família nunca falou sobre o ocorrido. Sua mãe, que sempre foi religiosa, acreditava que Greystone havia sido amaldiçoada por algo que os moradores fizeram. Ela dizia que mexeram com forças que não entendiam e que os espíritos vieram para cobrar o preço. Outro relato chocante veio de Tommy Carter, que trabalhava como policial na época. Ele foi um dos últimos a sair da cidade. Segundo Tommy, naquela noite ele e seu parceiro foram chamados para investigar uma série de barulhos no lado oeste da cidade. Quando chegamos lá, parecia que toda a rua estava vazia. Mas então vimos algo. Era como uma neblina, mais densa, escura, e ela se movia contra o vento. Começou a cercar os carros e as casas. Meu parceiro começou a gritar, dizendo que viu rostos na neblina. Eu não via nada, mas sentia que algo estava ali. Então ouvimos gritos vindo de todas as direções. Foi quando eu soube que precisávamos sair. Nunca mais voltei. Os relatos dos sobreviventes compartilham padrões semelhantes. Visões de sombras, sons inexplicáveis e uma presença opressiva que parecia tomar a cidade naquela noite. Com o aumento do interesse por Greystone, surgiram inúmeras teorias para explicar os eventos que levaram ao abandono da cidade. Algumas tentam se basear na ciência, enquanto outras mergulham no sobrenatural. Alguns pesquisadores sugerem que Greystone poderia ter sido afetada por gases subterrâneos vindos das minas, como metano ou dióxido de carbono, que podem causar alucinações em altas concentrações. Isso explicaria os relatos de vozes e visões entre os mineiros e moradores. Muitos acreditam que as minas abriram um portal para algo além do nosso mundo. A combinação de túneis profundos e mortes inexplicáveis pode ter transformado Greystone em um foco de energia espiritual negativa. Uma teoria conspiratória popular é que a cidade foi usada como local de testes para experimentos governamentais. Há relatos de luzes estranhas vistas nos céus durante os anos 1950, que alguns associam a testes de armas ou até OVNIs. Uma lenda local sugere que o terreno onde a cidade foi construída era sagrado para tribos indígenas, que advertiram os primeiros colonos sobre a maldição. Segundo a lenda, qualquer um que permanecesse ali por tempo suficiente enfrentaria a ira dos espíritos da terra. Apesar das inúmeras teorias, nenhuma delas conseguiu explicar completamente os eventos de Greystone. Desde que Greystone se tornou um local de interesse para exploradores urbanos e caçadores de fantasmas, várias expedições foram organizadas. Embora muitos tenham retornado com histórias arrepiantes, houve casos em que pessoas simplesmente desapareceram. Em 2020, um grupo de 4 amigos decidiu explorar a cidade para gravar um documentário. Eles postaram atualizações ao vivo em suas redes sociais enquanto caminhavam pelas ruas abandonadas. A última transmissão mostrou o grupo dentro de uma casa, rindo nervosamente enquanto ouviam sons vindos do andar de cima. No vídeo, um dos amigos subiu as escadas com a câmera na mão, enquanto os outros esperavam na sala. Poucos minutos depois, os gritos começaram. A câmera caiu no chão, e logo em seguida, o
Os sons de passos apressados foram captados. A transmissão terminou abruptamente. Os corpos dos amigos nunca foram encontrados e o caso permanece um mistério. Hoje, Greystone continua abandonada, mas sua fama como a cidade mais assombrada do mundo só cresce. Poucas pessoas se atrevem a chegar perto, e aqueles que o fazem raramente ficam por muito tempo. Alguns acreditam que a cidade está esperando por novos moradores, pronta para repetir o ciclo de terror. Outros dizem que ela é um lembrete de que há lugares que não pertencem aos vivos. Seja verdade ou apenas lenda, Greystone permanece envolta em mistério. Um lugar onde o passado nunca foi enterrado e onde o silêncio da noite carrega os ecos do que aconteceu. Você se atreveria a entrar?